Filosofia Espírita, volume 15. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Aqui está mais uma obra da série Filosofia Espírita, enriquecendo a literatura da doutrina dos espíritos, trazendo para os companheiros da Terra experiências novas no campo dos conceitos espirituais. O mais importante é que o nosso irmão Miramês apresenta para todos os companheiros da Lide Espírita, além de subsidiar o estudo de O Livro dos Espíritos, a palavra de Jesus Cristo vinculada às suas elucidações, trazendo luz para os corações que pulsam no planeta em processo de regeneração espiritual. Convida-nos à razão, do modo que a consciência permite, a todos juntos divulgarmos a continuação da vida além da morte, a comunicação dos espíritos com os homens e a reencarnação em vidas sucessivas para responder às muitas perguntas que ficaram esquecidas, sem a lei das vidas múltiplas. A doutrina dos espíritos nos faz compreender os nossos deveres ante a força maior, Deus, descortinando para todos os de boa vontade uma amplidão enorme de sabedoria sobre a vida espiritual, mesmo para os que ainda se encontram movendo-se na carne. Allan Kardec foi um missionário que cumpriu fielmente seu dever de servir de instrumento para o aparecimento do Consolador prometido por Jesus. Quando ele era visto nas ruas de Paris, não se podia deixar de observar seus pensamentos em simbiose com elevados benfeitores da eternidade, em trocas constantes de experiências e orientações, que Jesus enviava através dos seus ministros, para que a obra não sofresse restrições no campo humano. Homem da mais alta sensibilidade, de modo a se interessar pelos que sofriam toda espécie de infortúnios, Allan Kardec visitava os sofredores, levando-lhes o que tinha em mãos para dar, mas doava irradiando puro amor. Muitas vezes se viram lágrimas em seus olhos, ao intentar meios de servir melhor. Dava mensagens àqueles que notava sequiosos no aprendizado e conversava, mesmo o tempo lhe sendo escasso, com companheiros que buscavam entendimento. Nas bases da doutrina espírita se encontrava alicerçada a moral desse benfeitor, que soube sentir Jesus e copiar sua vida na sua. Esse homem de Lyon foi verdadeiramente um discípulo honesto e sincero do Cristo. E esses livros que o nosso Miramês está escrevendo com o título de Filosofia Espírita, mostram traços do companheiro maior e, muito mais, o apontam como canal sublimado de uma luz em direção à Terra, enviada pelo seu governador, que se transformou na codificação de uma doutrina, onde se reflete a mesma filosofia de luz e de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deve ler esta obra às carreiras. É necessário estudá-la, observando os moldes de vida que deverão ser seguidos, ampliando conceitos e mostrando caminhos onde a universalidade é campo maior em que todos podem aprender sem restrições e sem embaraços. Temos observado quanto os próprios espíritas estão desunidos, por simples palavras ou interpretações desnecessárias, esquecendo o real, que se enraiza no educar e instruir do nosso querido instrutor. Como, ao invés de discussão, aproveitar o tempo no amor sem condições, na fraternidade sem limites e no perdão sem especulação. O mundo se encontra cheio de polêmicas improfícuas, onde se dá valor às pueris questões de palavras, esquecendo-se de aplicar o tempo no trabalho, onde se pode sentir o Cristo vivo, com os braços abertos, dentro e fora dos corações, mostrando Deus na sua expressão de amor. É bom que os espíritas leiam novamente, e sempre, o que Gamaliel respondeu a Paulo, quanto à sua pergunta sobre a doutrina do Mestre dos Mestres. Nós pedimos a Jesus, de coração, que nos ajude a compreender a caridade em toda a sua extensão de amor, para que a verdade nos liberte e nos faça crer em Deus e na sua justiça. Tudo mais virá às nossas mãos por misericórdia divina. O livro Espírita na Terra, que se apresenta sobre as bases da codificação, é bênção dos céus para nossa paz. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 26 de julho de 1987. Capítulo 01.
Livro dos Espíritos, questão 715, limite do necessário. Conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço nos caminhos percorridos. O homem a quem falta experiência, como pode conhecer? O espírito mais ignorante precisa de experiências aliadas com a boa vontade para deduzir o que deve ser feito e os limites do que lhe convém. Entretanto, o espírito mais evoluído conhece seus limites por intuição, já guarda na consciência todos os direitos e deveres nos seus caminhos a percorrer. A vida escreve para as almas e ensina para todos os planos o modo pelo qual se pode e deve viver melhor. A doutrina dos espíritos vem, através dos seus inúmeros conceitos, para os homens reconhecerem a ponderação e seu valor, e nesse esforço para acertar, a intuição desabrocha pelos canais dos seus dons, indicando-lhes pelos sentimentos o que devem fazer ou deixar de fazer. A força poderosa que alinha as criaturas para o equilíbrio é o tempo. Ele é a luz do progresso para todos os espíritos, porém, cabe a todos estimular seus dons espirituais e capacitar-se naquilo que for da sua ordem fazer. Deus nos deixou a nossa parte, e somente nós mesmos poderemos realizá-la. Convém ao homem estudar, meditar e trabalhar sem esquecer o exemplo de Jesus. O Mestre dos Mestres é o inspirador divino para todas as criaturas do seu rebanho de amor. Lembremos o escrito de João, onde Jesus fala, nestes termos, anotados no capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus Cristo está no mundo da consciência do discípulo, ele é a luz da alma. Necessário se faz que despertemos o Cristo em nós e asseguremos este estado da alma permanentemente na nossa intimidade, tendo a luz do mundo irradiando a felicidade para o coração e para os corações. Busquemos, pois, a harmonia, porque ela nos garante o equilíbrio da vida, não nos deixando passar dos limites daquilo que devemos usar. O desperdício é falta grave que a natureza registra e depois nos cobra, porque ela é justiça em nossas vidas. O mundo se encontra em desequilíbrio em todas as áreas e o fator principal é o supérfluo. Muitos sentem prazer no desperdício, enquanto muitos vivem dentro do supérfluo, outros passam necessidades daquilo que alguns deixam de usar, mas que retêm por vaidade e usura. A natureza pode nos cobrar o que não deixamos os outros usarem e a dor pode ser a mensageira da justiça, indo ao nosso encontro. Procuremos na oração pedir a Deus para nos inspirar, no que deve ser feito, porque tudo é de Deus. O que usamos é puramente empréstimo, do qual, a qualquer hora, podem ser pedidas as contas. O melhor para as almas, em todos os planos de vida, é compreender as leis de Deus na sua essência. O desrespeito à vontade divina nos faz sofrer as consequências. Apeguemo-nos à ponderação, que ela nos levará ao conhecimento mais depressa. Todo exagero traz consigo sofrimentos, e o conhece-te a ti mesmo é o melhor para o espírito saber usar os bens da vida, vivendo em paz consigo mesmo. Isso é amor, que tem o poder de desdobrar-se em variados caminhos para educar e instruir os filhos de Deus. O supérfluo é um grande desastre de todas as sociedades do mundo atual. Ele esconde o pão, a vestir e o teto do carente e acumula onde não se precisa mais. Isso se chama egoísmo e orgulho, a dupla responsável pela miséria em todas as nações conhecidas. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 716, A natureza em ação. Diante da organização que Deus deu à humanidade pelos canais da natureza, ele traçou os limites do que essa organização divina e humana precisaria para viver. O ser humano, incentivando os hábitos que se tornaram vícios, se perdeu nos labirintos dos erros, procurando satisfação de certos apetites grosseiros, tentando torcer as leis em que a natureza se expressa para manter a educação de todo ser vivente. Mas, mesmo com a natureza humana continuando no desrespeito às leis,
A natureza continua a mostrá-las pela sua própria vida e a corrigir todos aqueles que a desrespeitam. O aparelho digestivo, por exemplo, tem certa capacidade na absorção de alimentos. No entanto, o homem procura certos ingredientes para ativar mais a fome, acabando em estimulá-lo para o desequilíbrio, comendo o dobro ou mais do que precisaria para viver. Ele passa, então, a viver para comer, e não a comer para viver. E surge a tão conhecida gula. É o abuso da delicadeza orgânica, pela qual o homem depois pagará caro pelo supérfluo que se movimenta dentro de si, em formação da desarmonia do complexo físico. A medicina do futuro será mais preventiva, ensinando ao homem, desde criança, a cuidar-se de si mesma, por não precisar mais de sofrer pela força da gula. As doenças são as respostas para a ignorância, quando se usam maus bens da vida. A natureza traçou os limites e o homem não quis entender, queria aproveitar a vida, no dizer dos que ignoram, passando esse desregramento de geração a geração, mal que se espalhou no mundo inteiro. Mas a natureza, por misericórdia, vem em seu auxílio, inspirando na feitura dos medicamentos, de modo que a educação possa surgir juntamente com a cura. É indispensável, porém, que a criatura passe a amar a natureza, e não estrague as possibilidades dos outros seres vivos, que eles lhe entregarão a força curativa de um modo natural e simples, em várias dimensões da vida. Isso é muito interessante, é o que devemos fazer logo: amar as águas, as plantas, os animais, o ar, o sol e a própria vida, mas, em primeiro lugar, ao Criador de todas as coisas, para então sentirmos o próximo como sendo a nós mesmos. Esse procedimento é a natureza em ação permanentemente. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. A noite vem, disse Jesus, a noite dos tempos em cobrança pelos karmas coletivos, e ninguém pode mais trabalhar a não ser saldar dívidas. O Espiritismo anuncia em todas as suas mensagens a hora soando, os clarins da eternidade tocando e convidando aos homens e espíritos a lançarem mãos ao arado sem olhar para trás, fazendo as obras de Deus, que Ele nos entregou para realizar. Homens, despertai. Jesus é o ponto culminante da fé, da educação e da sabedoria. Não percais sua luz, nem fecheis os olhos ao seu convite de amor. O amor é a força soberana que salva todas as criaturas da ignorância, conduzindo a todos nós para o bom uso de todos os bens da vida, enriquecendo os corações, para que possamos sentir a esperança, sentirmos que existe a felicidade. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 717, Instrumento de escândalo. Os homens que não respeitam as leis de Deus, no tocante à economia, irão respeitar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Eles convencer-se-ão de que a harmonia não pode faltar nos caminhos humanos e mesmo espirituais. Convém notar que Deus se encontra presente em todos os nossos passos, nos seguindo e ensinando, para que possamos nos libertar dos entraves com os quais a nossa ignorância tenta impedir a nossa subida. O escândalo é necessário, disse Jesus, mas, acrescenta, ai daqueles por quem se manifestar o escândalo. O rico usurário, aquele que não mede sacrifício pessoal, e que não olha as necessidades dos outros, que ajunta os bens e esquece da coletividade que sofre, esse não sabe o que faz, e pagará caro por seus deslizes. Não obstante, ele tem avisos diários sobre o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos e o entendimento, quando ouve os clamores dos que padecem, acha que todos os pobres são irresponsáveis. A economia mundial não tem dono dentre os povos, tudo é de Deus. Quem esquece esta verdade, responde pela sua cegueira espiritual. Certamente que os bens materiais nas mãos dos homens são para o seu conforto e o de sua família. No entanto, não podemos esquecer que toda a humanidade é filha de Deus e saiu da mesma luz que os nossos.
O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres, e facilitar alguma coisa a mais para a paz dessas criaturas sob a sua tutela. Ele pode permanecer insensível nesse sentido até a vida toda, mas, e quando o Senhor chamar a sua alma? Como irá prestar conta? O comando supremo pode lhe mandar de novo à terra, passando por certas provações nas mãos de patrões que pensam do mesmo modo que ele pensou e agiu. A doutrina espírita vem nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra de tropeço nos nossos caminhos. O apóstolo Marcos anotou a advertência de Jesus, no capítulo 9, versículo 42, assim escrevendo: E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os pequeninos a quem se refere Jesus, são os irmãos em sofrimento, que carecem de mãos amigas para ajudá-los no pão, nas vestes, no teto e na enfermidade. O mundo se encontra na época de um socialismo cristão. Não que esperemos leis dos homens nesse sentido, basta cada um cumprir seu dever, de acordo com o Evangelho de Jesus. O que falta nos corações é somente o amor, para que tudo entre na perfeita harmonia. O apego aos bens materiais entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. Os agentes de Deus, sob a direção de Jesus, retornam à terra para falar novamente como falou o Mestre, evidenciando o sermão da montanha em todos os sentidos, para que os homens se ocupem em fazer a caridade onde quer que seja e amem por onde passarem. O tempo das mudanças que correspondem às necessidades mais urgentes de todas as almas está chegando. Quem não desejar mudar de vida para o melhor, deve ficar para trás, de um modo que, se soubesse, não desejaria. A doutrina espírita é uma porta para novos entendimentos, pelos quais se poderá libertar os que sofrem da ignorância, curar os enfermos, despertar alegria nos tristes e, ainda mais, abrir os caminhos da esperança para todos os seres. Lembremos-nos, não devemos ser instrumentos de escândalos, para não sermos disciplinados pela própria consciência. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 718, Conservação do corpo. O corpo físico tem as suas necessidades, oriundas da sua constituição, e o espírito que se serve dele é obrigado a cuidar do que ele precisa. A ciência da Terra reflete mais ou menos a ciência da alma, e a ciência do mundo deve estudar o complexo humano para compreender suas mais simples necessidades, revelando à massa humana o que precisa para viver bem. Os dirigentes dos países, em futuro que não se encontra distante, passarão a cuidar mais da saúde da população nas bases naturais. Primeiramente, devem os governos investir nos homens, porque uma pátria de pessoas doentes quase nada pode fazer pelo crescimento de si própria. Compreendemos e nos fazemos compreender que existe a força do karma em cada criatura, que cobra da alma os seus desleixes no passado, distante ou próximo. No entanto, existem muitas enfermidades que provêm da ignorância. Cessando esta, os efeitos deixam de existir. Haja vista no passado a quantas mortificações certos religiosos obrigavam seus corpos a suportar para ganhar o céu. Muitos agiam assim, contrariando a natureza, exigindo do corpo o que ele não poderia dar. Não falamos aqui de algumas privações que as mães passavam e por vezes passam, para alimentar seus filhos em crescimento. Isto é diferente, e nobreza de caráter. Entretanto, o que faziam na Índia antiga os chamados faquires, as agressões por eles empregadas ao corpo por mera futilidade, e em muitas vezes para ganhar dinheiro, é o absurdo dos absurdos. O corpo precisa de força e saúde, para o trabalho e mesmo para a alegria. Existe um ditado certo nos meios camponeses, que diz assim: alegria vem das tripas. No momento da refeição, mesmo os mais carrancudos se alegram, quando têm fome,
porque o alimento é abençoado e carrega consigo as energias para abastecer o corpo. Mas é bom não esquecer que o alimento deve ser orientando na quantidade e na qualidade, de acordo com a idade da criatura. O espírito se prepara no mundo espiritual em todas as teorias que as leis podem fornecer, sobre todas as coisas. Os próprios homens primitivos têm na mente o que devem comer e o momento do descanso. No entanto, o civilizado faz despertar o apetite por muitos meios, e a todo momento tem fome. Do hábito de comer, ele passa ao vício, e este traz consequências inabordáveis. O civilizado, em muitos casos, tem olhos e não vê. Vamos lembrar Marcos, no capítulo 8, versículo 18, quando Jesus fala com propriedade. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais? É preciso lembrar, pelo menos se esforçar para lembrar dos ensinamentos que sempre ouvimos, das coisas certas, e colocá-las em prática. A mente humana é tardia na assimilação da verdade, ouvem-se muitas vezes os ensinamentos e, às vezes leva-se anos e mais anos, séculos e mais séculos, por vezes milênios, para se colocarem em prática as regras que a natureza se ocupa em ensinar às criaturas. Lembremos-nos de que não devemos praticar as mortificações nem para ir ao céu, nem para satisfação pela vaidade, e, muito pior, para ganhar dinheiro. Pagará caro aquele que usar mal as oportunidades em que deveria empregar o tempo no trabalho honesto. Deus não nos pede adoração, e sim, ação em todos os campos de atividades. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 719, Bem-estar. É natural de todos os espíritos procurarem o seu bem-estar, no entanto, deve-se perguntar se essa procura é honesta, sem que prejudique o seu irmão. Se o bem-estar que se goza é fruto do trabalho honesto, verdadeiramente ele é certo e até meritório, capaz de mostrar aos outros em silêncio que o trabalho leva ao trabalhador o conforto, compensando os esforços. A tapeação, o roubo e a mentira podem ser uma fonte de bens materiais, contudo, essa fonte é ilusória, levando a alma que a pratica a situações dolorosas, que não compensam. A própria consciência condena veementemente o que não é ganho com honestidade. Se o bem que fazemos não fica escondido, o mal muito menos. Tudo o que fazemos é denunciado por nós mesmos. Observemos o que Jesus fala sobre este assunto, registrado por Lucas no capítulo 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. É por isso que, quando fazemos o bem, não precisamos anunciar. Esconder o mal é anunciar seus efeitos, porque o mal sempre prejudica alguém. O bem-estar que a ninguém prejudica e que não maltrata a si mesmo, pode ser gozado, porque é fruto do equilíbrio e da honestidade. O abuso é que joga o que o pratica no erro e a lei o corrige, de modo que pode vir a sofrer nos caminhos que percorre. Quando o homem exagera no trabalho para gozar mais do fruto dos seus esforços, isso não pode ser aceito como fruto honesto, por ir além das suas forças físicas e, por vezes, das morais. Tudo que sai da harmonia traz desequilíbrio para a alma e não devemos fazê-lo. A consciência sabe regular seus impulsos, basta ouvi-la. Se não sabemos escutá-la, oremos a Deus pedindo socorro, e busquemos os companheiros mais velhos, aqueles que sabem mais, para nos orientarem. Sempre encontra aquele que busca. Quantos irmãos nos quais notamos desregramento no vestir, no comer, nos gastos inúteis, nos vícios e na perda do sono reparador não estão fazendo isso inconscientes. De vez em quando eles recebem dos seus benfeitores pensamentos de aviso, por eles mesmos, por livros que leem, ou por companheiros que os advertem, mas teimam em fechar os olhos e tapar os ouvidos, continuando em erros graves. Os que buscam, vão encontrar pelo preço que a dor lhes oferece nos próprios caminhos.
A doutrina espírita é portadora do equilíbrio em todos os sentidos e, felizmente, muitos a ouvem, esforçando-se em mudanças internas, encontrando barreiras enormes que formam os vícios milenares, mas acabam vencendo, por vencerem a si mesmos. O sofrimento dos seres humanos e espíritos é fruto da falta de educação e de saber, naquilo que lhe compete adquirir. Jesus foi o máximo, em se falando de sabedoria. Ele veio para educar todos os povos e instruir todas as nações, como líder espiritual de toda a humanidade. O Evangelho do Divino Mestre é uma carta do céu que Deus escreveu, enviando seu Filho como canal de luz para entregá-la à humanidade. Somente essa carta pode mostrar como adquirir a paz no coração. Devemos procurar o bem-estar que precisamos, mas sob a orientação de Jesus, sem que os outros irmãos sofram com as nossas exigências. Quem não sabe o modo certo de o adquirir pelos caminhos da sinceridade? Trabalhemos para viver, obedientes às leis que regulam o próprio trabalho, o descanso e o lazer. Aquele que age sem abusar é portador da verdadeira paz. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 720, Privações meritórias. A dor, todos sabemos, é uma terapia espiritual para as almas, tanto assim que ela sempre existiu na face da terra, bem como em alguns planos do espírito desencarnado. Ela constitui o freio para regular os impulsos inferiores, donde se vê tanto sofrimento no mundo, quantidade imensurável de hospitais e remédios. A dor é um aguilhão capaz de levar o espírito a sérias meditações, resultando na ponderação das investidas ao mal. Diante das calamidades em que os homens se encontram, alguns entendem que para eliminar o passado culposo, ou para despertar suas faculdades espirituais mais depressa, encontrarão mérito em procurar sofrimentos e entram nas privações voluntárias pela própria vontade, como, por exemplo, abstendo-se de alimentos por muito tempo, crucificando-se em madeiros esculpidos por eles mesmos, enterrando-se vivos, se prendendo em locais onde ninguém os possa ver, privando-se do convívio dos seus semelhantes e quando aparece uma enfermidade, não procuram tratamento. Compreenderam que são sempre devedores de outras vidas, intentam resgatar a dívida por eles próprios, para mais depressa se libertarem. Como se enganam essas pessoas? Não há mérito nessas extravagâncias de impor a si mesmos sofrimentos. Ao invés desses castigos, deveriam trabalhar para confortar os enfermos, animar os caídos e dar pão a quem tem fome. É muito meritório esse gesto de caridade. Se queremos sentir o mérito das nossas ações, busquemos crucificar nossas paixões, esquecer as ofensas recebidas e amar a todas as criaturas de Deus, amando a Deus em todas as coisas. Eis aí o mérito dos nossos esforços. A época das privações exteriores ficou no passado. No presente, dado o despertamento do homem para mais além, convém notar as mudanças dos comportamentos para o melhor. Podemos observar que a própria religião católica já opera certas mudanças no que diz respeito também às prisões que algumas mulheres se impõem para a purificação dos seus sentimentos. Já se fecham alguns conventos, transformando-os em escolas. Em vez de somente adoração, passa-se a ação, devido ao preparo dessas almas em questão. O mérito hoje onde está na renovação interior da alma, e foi a doutrina dos espíritos a mais avançada filosofia neste sentido. A variedade de livros publicados, as mensagens dos benfeitores espirituais, mostrando às criaturas da terra como avançar, ensina qual é o maior mérito para se libertar do peso kármico, ou o melhor trabalho para o seu despertar. Aqueles que combatem o espiritismo cristão sem examinar seus conceitos, não entenderam sua mensagem aos homens, porque seu objetivo é a iluminação da consciência humana. O espírita sincero não perde tempo em aceitar glória dos homens, mas trabalha em favor dele e de todos, como um dever de coração em Jesus. Observem em João, no capítulo 5, versículo 41,
essa anotação. Eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus nos mostra que a verdadeira glória vem de Deus, que nos faz conscientes da verdade. Nós devemos nos privar dos gozos inúteis, dos excessos do descanso em demasia, da glodice e das extravagâncias. Vamos procurar pautar nossa vida dentro da simplicidade, onde o amor seja a nossa força, que gera esperança e paz. O homem do passado somente tinha olhos para ver as coisas externas. O homem de hoje, que se encontra ligado às coisas que já se foram, continua sofrendo das ilusões externas. Todavia, o novo homem, que nasceu em Jesus, passa a trabalhar e procurar os valores eternos dentro dele mesmo, lutando para essa grande conquista, que faz libertar a consciência, onde a tranquilidade passa a ser um verdadeiro céu. O mérito não é ajuntar coisas perecíveis, é despertar os dons que Deus depositou na intimidade de cada ser. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 721, Mortificações. Os povos que praticavam mortificações variadas, num passado que cada vez mais se distancia, já estão convencidos de que pouco lhes valeram essas torturas nos seus caminhos, já que foram motivadas pela ignorância. Nos dias que correm, tal prática já perdeu seu valor, porque Jesus nos chama na intimidade para outro tipo de trabalho, que deve começar dentro de nós mesmos. O corpo físico nos foi dado por amor. Engenheiros siderais trabalharam, sob a supervisão do Cristo de Deus, muito tempo, para entregar ao espírito esse complexo de carne, como sendo a maior das maravilhas do mundo. Como iremos, vestidos com ele, estragá-lo com privações que estão fora da lei de conservação? Jesus veio silenciar essas extravagâncias e colocar o homem na dimensão da sabedoria espiritual. Graças ao Espiritismo com Jesus, a humanidade já se encontra mais preparada para as mudanças de costumes, procurando conservar os corpos como vestes da alma, para viver mais e dessa forma ganhar mais mérito, ganhando a vida, no trabalho de ajudar os outros a viver melhor. As mortificações não dão exemplo de nada, pelo menos nos tempos atuais. Vejamos os faquires, eles estão desaparecendo e no amanhã a lei deverá proibir essas mortificações pessoais, que de nada servem para melhorar a humanidade. Ao invés de ficarem enjaulados 2 ou 3 meses em urnas, em um jejum que em nada de positivo resulta, trabalhem por 3 meses para melhorar uma família cujas privações a levam à situação de grande desespero. Que seja prova dos familiares, mas o gesto de caridade é a misericórdia de Deus, é o amor em pleno exercício de luz. Não devemos querer testificar, nem arranjar desculpas de que as privações voluntárias são para a iluminação da alma. Imaginemos se todas as criaturas fossem seguir o exemplo de se mortificarem, o que seria deste planeta? Anotou João, no capítulo 5, versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não precisamos mostrar o que somos. A nossa própria vida de acordo com as leis de Deus é que testemunham e registram, em tudo o que tocamos, os nossos atos. Mostrar ao povo que estamos iluminados por simples jejum, ou nos enclausurarmos, isolando-nos da sociedade, nos dias de hoje é atestado de ignorância. Se queremos organizar o bem, devemos entender Jesus e seguir seus passos. As privações que devemos fazer é com relação às paixões inferiores, é privar-nos dos excessos da comida, da bebida, do lazer desequilibrado, do excesso de palavras sem fundamento. A penitência de carregar pedras de um lugar para outro só é meritória, quando nesse lugar há alguém necessitando levantar um teto para alguém morar. O que Jesus espera de nós, encarnados e desencarnados, é que trabalhemos com equilíbrio e que estejamos sempre ativos no que diz respeito ao trabalho interno, vigiando nossos pensamentos, palavras e obras. A alma deve ser consciente de que não podemos iluminar sozinhos, precisamos de todos, como todos precisam nós.
A cada um é reservado um trabalho em favor do conjunto, e Deus opera por todos. O maior mérito do espírito é entender o seu dever ante a sociedade, e aquele que amar mais na dimensão do Cristo é o que leva a cota mais meritória. O coração responde, como escrito em um livro de luz que todos podem ler. O homem de bem é uma caridade volante nos caminhos da esperança, é uma fonte inesgotável, onde todos os sedentos podem se fartar da água da vida. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 722, Abstenção. Muitos legisladores formaram certos preceitos, um dos quais é a abstenção de certos alimentos, deduzindo que quem deles se alimentasse passava a ter a mesma natureza do ingerido, assim como certos povos primitivos acreditavam que, devorando seu irmão guerreiro, herdavam a sua bravura. O tempo passa, e está passando a época de abstenção das coisas externas, vindo o homem a se fazer de esquecido do mundo interno, cheio de hábitos e vícios contrários às leis de Deus. O homem pode alimentar-se de tudo que não o prejudique. Cada organismo é um mundo com as suas necessidades diferentes, de acordo com o despertamento da alma. Uma lei que obriga a todos indistintamente aquilo que o espírito individual poderia selecionar, deve cair, pela força do progresso. A abstenção, por algum tempo, foi para fazer parar o abuso daquelas tribos inconscientes que procuravam adorar ao Senhor com o sangue derramado dos animais. A abstenção que devemos fazer é do ódio, da inveja, do ciúme, da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Comer isso ou aquilo, ou deixar de comer, não ilumina nem atrasa ninguém, desde quando se use de discernimento. Somente o equilíbrio faz nascer a tranquilidade na cidade da alma. Certos governantes estabelecem leis para dirigirem seu povo, e dizem que elas são oriundas de Deus, para temor dos dirigidos. Isto é uma certa opressão necessária, porém, a faixa de evolução de cada tribo, de cada povo. Convém notar-se Moisés que, dotado de mediunidade, ante os que o seguiam em plena ignorância, tinha de fazer leis e falar que eram ditadas por Deus, para que fosse obedecido. Hoje se sabe que eram os espíritos que falavam a Moisés, enviados por Jesus, de modo que o legislador hebreu pudesse fazer muitas outras para o bom andamento da sua missão. Muitos condicionaram-se em certos mandamentos, como vindos do Criador, não tendo condições para raciocinar que não era necessário ao Todo-Poderoso trazer a um homem um punhado de mandamentos, quando espíritos ainda ligados à terra poderiam fazê-lo. Não é por exemplo, um pedaço de carne animal que vai perder a alma, que vive no mundo da mesma carne. O condicionamento por dentro, no processo das reencarnações sucessivas, vai expelindo o imprestável e colhendo o real, pois, para tanto fomos criados. Notemos que o índio grita, vem à sociedade para reclamar a invasão do branco, da investida da civilização, das mentiras do homem civilizado e da ciência adotada por ele, das coisas que usa, do barulho das grandes metrópoles e outras coisas mais. No entanto, começa a usar as coisas que os civilizados usam, lá mesmo, no seu habitat. Muitos deles vêm devagarinho acomodando-se com as coisas da civilização. Crescer é uma lei natural. Com o tempo, mesmo com toda a proteção que a lei dos homens lhes oferece, tendem a desaparecer todas as tribos de índios da terra. Qual o civilizado que sai do seu conforto moral e físico para morar junto aos primitivos, sem usar do que já aprendeu com a civilização? Alguns missionários podem ir a eles para ajudá-los e instruí-los, pois cabe aos que se encontram na frente, ajudar aos que se encontram na retaguarda. Não devemos deixar enraizar em nossas consciências as imposições dos legisladores que, como deuses, passam a criar preceitos inconvenientes por toda parte, a não ser que os acompanham sejam almas primitivas que precisam de guias exigentes, para que o vício não grace como condicionamento nas suas almas, que são ainda crianças em busca de tutores. Os povos de hoje não são os povos de ontem.
Tudo muda de feição espiritual e mesmo física. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 723, Alimento animal. Dada a diversidade de opiniões, mesmo entre os adeptos da doutrina dos espíritos, vamos transcrever aqui a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, aqui focalizada. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Cabe ao homem, por lei, respeitar as exigências do próprio organismo, desde quando não entre no excesso, por já passar ao desperdício. Não se pode generalizar certos regimes, eles devem ficar à solta para as consciências escolherem se devem segui-lo. O Evangelho nos fala que em tudo devemos dar graças, pois que essa é a vontade de Deus em Cristo para com todos nós, mas nem de tudo poderemos usar. O alimento animal, com o progresso, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. O homem já está nessa procura. Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde humana, podemos perguntar, de onde vêm elas? Será que não podem ser encontradas em outras fontes? Enquanto se precisa da carne, usando-a com equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade, pelas asas do progresso. A imposição é contrária à lei de amor. Isso somente é permitido entre as raças primitivas, onde os encarnados são como crianças que devem ser orientadas e dirigidas, sem que o livre-arbítrio possa se manifestar com mais amplitude. Se a organização fisiológica de alguém requer carne animal, este pode enfraquecer se não comê-la e não deve deixá-la, mas, se o organismo já rejeita a alimentação animal, para que usá-la? Tudo no mundo está certo, somente o que não é certo é usarmos o que não nos convém, por tais ou quais circunstâncias. Vamos anotar o que Marcos ouviu de Jesus, registrado no capítulo 7, versículos 18 e 19. Então lhes disse, assim vós também, não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Se Jesus considerou puros todos os alimentos, nós outros aqui vamos condená-los. Cada um sabe escolher o que lhe convém comer, principalmente o que já se encontra mais ou menos livre e que conhece um pouco as leis de Deus, as leis naturais. Não devemos censurar ninguém porque come carne, nem considerar fanáticos os que se abstêm de comê-la. A vida é plena de tudo, para que a paz possa reinar nos corações, dentro das leis que regulam a liberdade de cada um. Cabe a todos nós mediarmos sempre e respeitarmos os direitos dos outros, na frequência sua evolução espiritual. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 724, Mérito da abstenção. Toda abstenção que visa ao benefício coletivo é meritória ante a grandeza espiritual da vida, por significar amor. Mas, quando a abstenção de qualquer coisa somente visa a vaidade, com a intenção de que os homens vejam e aplaudam, é falta grave, por alimentar o orgulho e a satisfação interior com ilusões passageiras. Quem quiser expiar alguma falta de que a consciência lhe possa acusar, não precisa pressa, porque Deus não a tem. Basta entregar as mãos ao bem comum, que a bondade divina proverá seus passos do necessário para a leveza do seu fardo. A limpeza kármica das criaturas somente se faz pela direção divina e na hora em que o mundo espiritual, que responde pelas criaturas, achar conveniente quando essas almas tenham estrutura para o devido resgate. No entanto, quando o espírito em questão desconfia que é devedor e que já tem alguma compreensão sobre os seus débitos, deve-se entregar ao trabalho da caridade que, na expressão dos espíritos benfeitores,
É um gênio de 1000 mãos. Mas, que se faça a tudo por amor e com amor no coração. Os conselhos que podemos dar aos companheiros da terra, que se movem em um corpo humano, é que tudo que venham a fazer, mesmo o mais simples trabalho, que o façam perfeito, porque a perfeição carrega consigo a tranquilidade e a harmonia que vibra em favor de quem o faz. Ainda que esse trabalho seja uma simples higiene corporal, o pregar um botão, o vestir uma roupa ou pentear o cabelo, que não saia das normas da perfeição e da rota da naturalidade. Devemos copiar a natureza em todos os seus contornos, que sempre acertaremos no que devemos fazer, porque a natureza se expressa pela vontade de Deus. Jesus sempre falava que somente fazia a vontade de Deus. Isso é muito profundo e nos serve de exemplo. João anotou no capítulo 7, versículo 16, o que o mestre disse com grande propriedade. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, sim, daquele que me enviou. Tudo vem de Deus, e nada se faz sem sua magnânima vontade, e os Espíritos são seus agentes, canais esses que cumprem fielmente a sua determinação. Não queiramos passar por privações voluntárias por conta própria, da maneira que entendemos, onde a vaidade é imóvel e o orgulho espera aplausos. Se tivermos alguma conta a saldar com a consciência, como todos temos, esperemos em Deus, que Ele sabe o que fazer e dosar os nossos fardos com as nossas possibilidades. Empreguemos, pois, o nosso tempo disponível no bem comum, no ambiente da fraternidade pura, que o mais virá quando necessário, fazendo a nossa evolução, de modo a despertarmos as qualidades de ouro que Deus depositou em nossos corações. Abster-se de alimentos com promessas ilusórias, enfraquecendo o organismo que deveria estar forte para o trabalho, é fazer duas dívidas para o futuro. Quando o Senhor achar conveniente, teremos a oportunidade para os devidos resgates ou privações dolorosas. Deus, novamente falamos, não tem pressa, mas não para de operar. Se quisermos aliviar os fardos e os jugos, comecemos a trabalhar dentro de nós mesmos, aprimorando os nossos dons, disciplinando as nossas qualidades, iluminando os nossos sentimentos porque, nesse esforço, teremos o apoio dos benfeitores da eternidade, a nos ajudar na busca da paz. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 725. Mutilações. As mutilações voluntárias referentes à pergunta de O Livro dos Espíritos, que muitos buscam, para se expressarem como evolução espiritual, é ilusão, principalmente para esta época em que estamos vivendo. Por exemplo, há pessoas que se fizeram castas, por pensar que a prática do sexo era inconveniente às coisas espirituais, e praticavam essa aberração contra si mesmas. Infligiam-se torturas extravagantes, buscando o esgotamento do karma individual, enquanto alguns se viam como exemplos edificantes para os outros, achando que estavam agradando a Deus. É preciso que todos, principalmente os espíritas, se conscientizem de que estamos em outra época, onde se encontra na Terra uma literatura volumosa sobre as leis de Deus, explicadas em espírito e verdade, de modo a conscientizar as criaturas como proceder diante de todas as atividades, mesmo ante a religião da qual faz parte. Mutilar o corpo para a evolução da alma é demonstração de ignorância, no estágio em que se encontra a humanidade, principalmente o povo brasileiro, onde o Evangelho de Jesus Cristo se encontra em evidência. As mutilações dos animais são feitas pela força maior do comércio, já que castrados, eles engordam mais rápido. É ainda um processo de despertamento que começa, mesmo no raiar da razão. Se analisarmos que tudo o que acontece é por permissão de Deus, como nos fala o Livro dos Espíritos, temos de crer que há um objetivo que, com o tempo, deve passar por outro processo mais aliviado. Tudo tende a se sublimar, na ordem das coisas. Esse é o trabalho do amor. Toda a violação das leis de Deus é por ignorância,
E o ignorante, com o perpassar do tempo, encontrará a luz dos conhecimentos. Se todos os espíritos passam pelos mesmos caminhos do aperfeiçoamento, os benfeitores da eternidade nos toleram por já terem passado, em tempos idos, por todos esses processos que passamos hoje. Os espíritas já conhecem, pelo que estudam, que as mutilações de utilidade são aquelas que se podem fazer dentro de si mesmo, extirpando o ódio, o orgulho e o egoísmo, enfermidades perigosas para a alma e que a fazem sofrer. Com tantas obras sobre o assunto, devem estudar mais, que a luz se fará naquilo de que precisarem. O mundo espiritual superior somente incentiva o bem e o melhor é que seja comum a todas as criaturas. Os homens da atualidade já saíram da taba indígena e dos agregados africanos. A sociedade de hoje mostra a todos muitas esperanças num homem educado e instruído com Jesus. Cortar um braço ou uma perna, ou arrancar um olho por esses membros serem motivos de escândalo, e em outro sentido ao que o Evangelho se refere. Se pretendemos entender isso ao pé da letra, ficaremos na letra sem sermos esclarecidos. Cortemos o orgulho e o egoísmo de nossa vida, que tudo se encaminhará como semente de paz para todos. Mas, mesmo vendo irmãos em caminhos que não sejam os do Evangelho, não devemos acusá-los, por vezes eles não sabem o que fazem. Oremos por eles e mostremos antes exemplos que dignificam, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusarem. Lucas 11:54. Não fiquemos observando os outros no modo de falar, somente para tirar meios de acusar os companheiros. Isso é perda de tempo. Procuremos ensinar-lhes pelo exemplo no bem, que sempre estaremos assistidos pela luz de Deus. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 726. Sofrimentos naturais. Todos os sofrimentos naturais representam oportunidade de elevação da alma, desde que os recebamos com paciência, sem que a revolta nos tome os sentimentos. Os sacrifícios impostos por vaidade e egoísmo, como que mostrando aos outros que estamos nos elevando espiritualmente, sem nenhum benefício para os que nos cercam, nada vale. Gastar esse tempo precioso buscando a dor com interesses apenas pessoais, é falta de conhecimento, que mais tarde se transforma em padecimentos difíceis de serem removidos. Todos nós, encarnados e desencarnados, devemos seguir Jesus em todos os seus preceitos, na moderação que nos é própria, aliviando sobremodo o nosso karma. Procurar sofrimento conscientemente é mostrar a ignorância dominando as nossas possibilidades espirituais. Muitos dos que palmilham esse caminho encontram inspiração em velhas filosofias carcomidas pelo tempo, como seja o exemplo dos bonzos e dos faquires, que estudam muitos meios de fazer o corpo sofrer em busca de glória terrena, e mesmo com interesse em ganhos passageiros, de modo a gozar de falsa posição que o mundo possa lhes reconhecer. Muitos deles retornaram à carne com grandes compromissos ante o sofrimento que não desejam, mas que construíram, contrariando a natureza divina. Falam muito no karma, e por vezes conhecem a sua ação, porém, se esqueceram de que eles, igualmente, se encontram sob a custódia da lei. Claro que estamos sob a influência do progresso e da justiça, mas que o sofrimento não seja forjado pelas mãos dos homens. Somente os sofrimentos naturais que vêm de Deus são úteis às almas, porque o Senhor sabe amoldá-los a cada criatura, de acordo com as suas necessidades espirituais. Cumpre a cada um estudar essa filosofia de vida para ser assistido pela bênção do amor, na feição de equilíbrio. É bom lermos Marcos, no capítulo 3, versículo 3, quando ele descreve a estação do Mestre. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Aqueles que Jesus curava traziam enfermidades naturais, que a lei impunha para as devidas disciplinas aos corações. Desde quando a alma sofredora já se encontrava disciplinada, o Mestre a chamava para a cura, como fez com esse homem mencionado pelo Evangelho. Entretanto,
Os caçadores de sofrimentos por vaidade, esses, somente o tempo e a própria dor são capazes de discipliná-los. Se falamos aos espíritas, nós os advertimos que aproveitem seu tempo para o bem coletivo, que trabalhem em favor dos que sofrem, e assim serão assistidos pela luz. Cuidemos de nossos corpos, como sendo vestes sagradas, estudemos suas necessidades e quando compreendermos as leis naturais, procuremos passar o conhecimento para os outros. A mente humana precisa, e muito, de harmonia, para que essa harmonia possa vibrar em todos os corpos que servem a alma para sua elevação moral. Aquele que não respeita as leis naturais pratica o suicídio lento, acabando por responder pelos seus desvios. Devemos ter prudência em tudo o que fazemos, sem que essa cautela se transforme em lerdeza nos trabalhos que Deus nos confiou. Não sejamos influenciados por livros e pessoas que queiram nos tirar dos caminhos do Cristo, porque Ele é a vida, andando pelos caminhos de Deus, na sustentação da verdade. A doutrina dos Espíritos apareceu no mundo por misericórdia de Deus, sob a direção de Jesus, para nos mostrar como encontrar a nós mesmos, de sorte a compreendermos que somente nós próprios nos salvamos. O que Deus tinha de fazer em favor dos seus filhos, Ele já o fez. Jesus, apenas por amor, nos mostra o caminho e nos dá forças para caminharmos com Ele. Acionemos, pois, a nossa vontade, que o Mestre se encontra sempre de braços abertos, para nos receber na glória da consciência pura. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 727, Sofrimentos voluntários. Mesmo os sofrimentos naturais que vêm ao encontro da alma devem ser cuidados para se amenizarem. Foi para tal que Deus nos dotou do instinto de conservação. Por que não usar a inteligência para o bem-estar? Esse é o trabalho em que o ser humano deve se empenhar com circunspeção, nunca perdendo a serenidade e vendo em tudo isso meios de elevação, compreender o que se encontra em uma escola de luz, onde Jesus é o comandante dos nossos destinos, por vontade de Deus. Os sofrimentos voluntários criam em nossos caminhos espinhos que nos inquietam no futuro. Se já sabemos desta verdade, é bom que não caiamos em novas tentações. No passado distante, eram muito usados esses métodos de castigar o corpo para elevação da alma, porém compreendendo a doutrina dos Espíritos, que é a mesma doutrina de Jesus, não tem mais sentido mantermos esse erro que a ignorância sustentou por muito tempo. O homem precisa muito de saúde para trabalhar com mais alegria. Se busca a doença, o que pode produzir? A busca de sofrimentos voluntários é uma decadência moral que desaparece com a chegada da nova geração, que desponta com outra modalidade de procedimento recém-trazida dos planos espirituais. O sofrimento que devemos impor à alma para a elevação moral, é o sacrifício que se pode fazer esquecendo ofensas, eliminando a vaidade, combatendo o orgulho e o egoísmo. Esse sacrifício é abençoado por Deus e cria na cidade da consciência um clima de luz que ilumina o céu do coração. Todavia, no que se refere ao corpo, deves cuidar dele com todo o amor, pois ele é instrumento da alma para a grandeza da vida. Os rigores que o homem infligia ao seu corpo por inspiração das sombras tornar-se-ão em distâncias imensuráveis que se estendem entre a consciência e a luz. Nós somos famintos do alimento da vida, e para nos saciarmos devemos buscar a fonte verdadeira que vem de Deus, e que é o Cristo. João nos fala, no capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, e o que lhe crer em mim, jamais terá sede. Crer em Jesus não é sacrificar o corpo, mas sacrificar as paixões inferiores. Passar fome e ser crucificado por simples vaidade são atos exteriores que de nada valem para a elevação da alma. Busquemos em Jesus o alimento verdadeiro e a água divina que nos sustenta o espírito, e busquemos no esforço, no trabalho, o sustento para o corpo.
Com os dois, em plena saúde, poderemos sentir a vida na dimensão do amor, de modo a ver e sentir a esperança de vida eterna que pode nos dar a natureza. Atendamos, pois, ao instinto de conservação, estudando na sua função divina e humana,